Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula anterior sobre a introdução e generalidades da fisiologia vegetal. Nós vamos continuar aquele papo que nós estávamos falando da importância da fisiologia e nós vamos entrar em alguns dados aqui para a gente respaldar a importância do estudo da fisiologia para você que vai se formar ou é formado em agronomia, em ciências biológicas ou engenharia florestal. Vamos lá? Pessoal, eu apresento esses dados aqui para contextualizar algumas coisas que eu quero dizer para vocês mais brevemente. Então vamos lá. Crescimento da população mundial. Nós sabemos que cada vez mais essa população no mundo ela cresce. Então percebam aqui. Mortes no mundo, segundo a ONU, 1,64 por segundo. Nascimento no mundo, 4,47 por segundo. Se nós pegarmos um e subtrair do outro, nós temos um saldo de 2,83 por segundo. Último minuto, 170 pessoas a mais, portanto, no mundo. Último dia, 250 mil pessoas no mundo. Último ano, 89.458.000. A cada 10 anos, 1 bilhão de novas pessoas no nosso mundo. É muita gente. E aí a pergunta que fica, né? Como que nós vamos alimentar uma população tão grande que cada vez cresce mais? Cada vez aumenta-se mais em alguns países. Obviamente que alguns países há controle de natalidade, mas mesmo assim, em termos gerais, nós temos países superpopulosos de cerca de 1,2 a 1,5 bilhão de pessoas, como a China e a Índia. O Paquistão também é um país superpopuloso. Enfim, como que nós vamos alimentar toda essa população? Essa é uma grande preocupação que a gente tem, porque até mesmo estima-se que em 2050 nós vamos chegar ali a partir de 9 bilhões de pessoas, e mesmo considerando que alguns países estão aí diminuindo a sua taxa de natalidade, a taxa de fertilidade. Mesmo assim, nós teremos uma população extremamente alta. E aí, como que nós podemos contribuir de maneira geral para o mundo? Para poder alimentar esta população, porque a preocupação sempre é essa, produzir mais alimento. E puxando um pouquinho da sardinha, né, para o meu lado, que eu sou engenheiro agrônomo, é uma preocupação muito grande aumentar a produtividade, aumentar a produção de maneira geral. Simplesmente aumentando a área de produção não é suficiente. Nós temos que aumentar a produtividade com ferramentas tecnológicas, por meio de estudo da fisiologia, entender o funcionamento da planta e aí conseguir intervir no sistema de produção. É o principal objetivo do estudo da fisiologia. E utilizar essas ferramentas como melhoramento genético para obter plantas mais produtivas, mais adaptadas, mas não tem como fazer isso se você não entender a fisiologia vegetal, e aí que está a grande importância. Então a pergunta é, como que a gente pode, vocês como alunos, como graduandos, ou como graduados, ou até mesmo como pós-graduado, como que a gente pode contribuir para o aumento da produção, da produtividade? E aí a pergunta é, vamos conseguir resolver ou amenizar a falta de alimentos no mundo? Que vai ser uma preocupação e é uma preocupação no mundo? Estamos fazendo algo que realmente faz a diferença? Seja no nosso dia a dia, seja no estudo das nossas ciências, principalmente na parte de ciências agrárias. Que objetivo é esse? Estamos estudando para fazer essa diferença, na verdade? Ou nós pensamos que um dia poderemos fazer a diferença? Por meio do estudo da fisiologia vegetal, a gente tem uma ferramenta para se fazer isso. Lógico que depende de políticas públicas também. Mas podemos fazer a nossa parte. Então vamos aqui para a definição de fisiologia vegetal. Vou colocar algumas definições aqui para vocês e trazer mais para a área principalmente de ciências agrárias. Fisiologia vegetal. Fisiologia vegetal é a parte da biologia vegetal que estuda o funcionamento
dos organismos das plantas, que inclui nutrição vegetal, crescimento, ação de fito-hormônios, a floração. Desde o nascimento, da germinação de uma semente, o desenvolvimento daquela plântula, o crescimento até a senescência. A fisiologia estuda tudo isso. Estuda todo o ciclo de uma planta. Outra definição. Estuda os fenômenos vitais referente às plantas. Vitais é de vida, que sem eles não acontece. São fenômenos que servem para manter a planta viva. Esses fenômenos podem referir-se ao metabolismo vegetal, seja ele primário ou secundário, ao desenvolvimento ou reprodução vegetal. Desenvolvimento, especificidade, ou o momento de se reproduzir, ou seja, de deixar a progênie, de continuar a sua adaptabilidade no mundo. E para nós, das ciências agrárias, é a maneira da gente conseguir colher, né, muitos frutos, colher grãos e etc. Aí a importância da gente entender cada um desses processos vitais, que são importantes à vida das plantas, no caso. Fisiologia vem do grego physis, eu já falei isso na primeira aula, que significa função ou funcionamento. Logos, o logos, a gente já sabe que é estudo. Estudo do funcionamento. De quem? Das plantas. E aí eu fiz uma definição aqui, que espero que faça sentido para vocês. Principalmente puxado para o lado da agronomia. Agronomicamente falando, também pode ser definida assim. Fisiologia vegetal é a ferramenta de estudo que auxilia o engenheiro agrônomo, ou pode ser o biólogo ou engenheiro florestal, dependendo da sua aplicação, da aplicabilidade, a entender os processos de crescimento e desenvolvimento das plantas, assim possibilitando intervir para melhorar a eficiência agronômica, porque o ponto é esse, é eficiência. Cada vez mais nós vamos precisar de ter mais eficiência na produção das plantas, dos vegetais, dos alimentos. Estudando a fisiologia, nós podemos saber o momento correto de intervir num trato cultural, no momento de uma adubação, por exemplo, no momento de uma aplicação de um produto, de um herbicida, por exemplo, de um inseticida, de um defensivo agrícola de maneira geral. Ou de um outro produto que o objetivo é maximizar a produção. Quais os estudos que nós podemos, e não só podemos, mas nós vamos estudar na fisiologia vegetal? Aqui estão alguns dos principais assuntos que eu elenquei para vocês. Relações hídricas, que é o nosso primeiro curso. Fotossíntese, que é super bacana, dividido em 2 ou 3 cursos. E é muito completo o estudo, de maneira simples, descomplicada também, que nós falamos. Translocação no floema e respiração, é a parte de nós vamos entender para onde que vão o que é produzido na fotossíntese, para onde que vai o que é extraído do solo e como que isso vai ser transformado, tanto em metabolismo primário ou metabolismo secundário da planta. Falando nisso, crescimento e desenvolvimento da planta. Toda a parte de metabolismo primário e secundário, principalmente a parte do metabolismo secundário. Questões de fito-hormônios, auxinas, citocininas, giberelinas, etileno, ácido abscísico, os principais hormônios vegetais e essa interação com o crescimento e desenvolvimento de plantas. Temos também um curso sobre isso. E ecofisiologia da produção. Isso aqui é super aplicado e muito bacana para a gente entender todos os processos ambientais, climáticos, que podem afetar o desenvolvimento da planta, o crescimento, a rentabilidade
no sentido de produção, de produtividade. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, justamente sobre isso, sobre essas influências que acabam acontecendo do meio ambiente sobre a produção e que a gente estuda exatamente entendendo a fisiologia. Então, uma aplicabilidade da fisiologia para a agricultura. Por exemplo, o cultivo do milho. Para se ter uma alta produção, uma alta produtividade do milho, o milho ele é responsivo a altas temperaturas diurnas e temperaturas amenas durante a noite. Ou seja, uma amplitude entre temperaturas diurnas e temperaturas noturnas. Isso é importante para se produzir mais do milho. E por o milho ser uma planta C4, vocês vão entender mais na parte de fotossíntese de metabolismo, o aproveitamento de carbono é muito grande. O aproveitamento do CO2, que é metabolizado, é muito grande. Portanto, essa planta aproveita muito bem a radiação solar, inclusive mais radiação solar do que, por exemplo, uma planta C3 como a soja. Só que nós poderíamos, no Brasil, produzir mais em relação ao milho. Poderíamos produzir mais em relação a essa cultura. E aí tem um probleminha, o problema da menor produção de milho ou produtividade do milho em relação a outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que tem um cinturão verde, e lá é uma região que produz muito milho e a produtividade é muito alta, então a produção total é muito maior do que no Brasil. Então, no Brasil, cerca de 5 toneladas de milho por hectare. Isso é uma média. Eu sei que tem gente que produz muito mais do que isso. Produtor que produz muito mais do que isso, 12 ou mais toneladas. Estados Unidos, a média é 11 toneladas de milho por hectare. A média é 11. É mais do que o dobro do Brasil. E como que eles conseguem produzir mais? Como que eles... A pergunta é essa. Como que eles conseguem produzir mais? Aí a resposta está exatamente na fisiologia da planta, no que eu falei, como que ela funciona, e o ambiente que ela sobrevive. Então, exemplo. A duração da luminosidade é extremamente importante. Quanto mais a planta vai ficar recebendo radiação, maior vai ser o aproveitamento fotossintético e o acúmulo de carboidratos que vão servir de matéria seca para poder encher os grãos, a espiga. Então perceba só esse exemplo aqui. Exemplo, um ciclo de 120 dias nos Estados Unidos e 120 dias no Brasil. O mesmo ciclo, correto? Estados Unidos e no Brasil, de um híbrido qualquer de milho. Horas de luz máxima no Brasil, 13. Amplitude, na época de produção do milho, 13 horas em média. Hora de luz máxima nos Estados Unidos, 16 horas. Olha a diferença de horas, 3 horas a mais. 3 horas a mais. Que o milho poderia ficar no campo realizando fotossíntese. Se a gente pegar esse número, esses valores em média de 3 horas, de diferença, esse aqui é o valor máximo entre cada um, mas a diferença média entre a menor hora e a maior hora, mais ou menos essas 3 horas. 120 dias vezes 3 horas daria 360 horas a mais de luz nos Estados Unidos em relação ao Brasil, com o mesmo ciclo. Se a gente pegar 360 e dividir pelas 13 horas do Brasil, daria cerca de 27 dias a mais que o milho deve realizar fotossíntese para chegar na produtividade norte-americana. Então, o que acontece? Acontece que, além da amplitude, eles cultivarem o milho numa amplitude maior, ou seja, em regiões de altitude, onde durante o dia é quente e durante a noite é mais ameno, diminui a respiração e aumenta a produção, a produtividade por causa disso. Além disso, eles têm a duração do dia maior. Uma média de duração de dia maior. Isso faz com que a planta receba mais luz,
maior tempo para se realizar a fotossíntese e isso responde em maior produtividade. Mesmo em regiões onde a gente tem essa amplitude, regiões de altitude maior aqui, não é suficiente, porque uma duração da luminosidade ela vai depender da latitude. Quanto maior a latitude, maior vai ser a amplitude entre o dia e a noite. Essa é uma das respostas em relação às culturas e a gente precisa entender o funcionamento, por que a planta funciona dessa maneira e fazer esse link, essa interface com o ambiente para a gente entender o funcionamento das culturas de maneira geral, tá? Isso aqui é um apanhado e sobre isso aqui eu explico mais também nas nossas aulas de ecofisiologia da produção. Pessoal, um recado para vocês para terminar, tá? Lembrando que nós temos vários cursos no Agroflow Cursos, temos redes sociais como o Facebook, o Instagram e também o YouTube, onde o YouTube nós temos várias videoaulas grátis, podcasts, materiais sobre as nossas ciências e existem muitos conteúdos que estão programados para a gente colocar lá de maneira gratuita também no YouTube. Por favor, se inscrevam lá que vai ser bastante bacana e importante para nós. Outros cursos como fitotecnia, fitossanidade, em parceria também com outros professores, nós teremos disponíveis em breve e eu geralmente aviso pelas nossas redes sociais, tá joia? Então, eu agradeço mais uma vez, espero que eu tenha contribuído com vocês com essa aula e aguardo vocês no curso, tá joia? Até mais!